Oi, tio. Beleza? Olha só, meninos. Aquelas atividades que eu passei para vocês, vocês, né, vão me mandar foto. Só a Beatriz que me mandou foto daquelas atividades, tá? Não, professor, eu te mandei também. Ah, verdade. Desculpa, Davi. Perdão. Você me mandou ontem mesmo. Tá certo. Tia, acho que eu É, não fiz não, você pode me mandar ela de novo? tá, eu mando lá no grupo depois da aula, então, de novo, Ah, tá bom? Aí vai ser o seguinte, eu vou corrigir elas na quinta-feira, tá? Porque eu quero Tem ver que se eu... enviar até a quinta, né? Isso, me envia até amanhã, né? Para na aula de quinta eu já saber quem fez, tá? Aí pode me Tá enviar até bom. amanhã de noite. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para corrigir elas na aula de quinta-feira, porque inclusive aquele poema que eu pedi para vocês interpretarem ele um pouquinho, eu vou comentar com ele na aula de hoje, tá? Que não deu tempo de chegar na aula passada. Ah, Oi, por que tá tendo dever na semana de prova? por que tá tendo dever na semana de prova? É É. porque é correspondente às duas aulas. É, mas eu sempre passo menos, né? Mas olha só, na terça-feira, por exemplo, nós temos duas aulas. Então, eu só dou uma aula para vocês e a outra aula fica como sendo atividade. Ah, tá, entendi. Entendeu? Vocês não chegam a ter 3 aulas na semana comigo, Entendi. né? Porque algumas atividades a gente faz em sala. Aí, como a gente não tem essas 3 aulas, tá? Aí era Então como... essa atividade corresponde ao segundo horário, né? Isso, o segundo horário. Só que aí na aula de hoje eu não vou passar outra atividade não, tá? Quem não fez ou quem não entendeu, vai fazer hoje. Aí eu vou corrigir na quinta-feira ela, tá? Beleza. Bom, Tem Então que hoje te você vai mandar. terminar de explicar a matéria das unidades de isso, navegações. isso. Olha só recapitulando um pouquinho aqui então, né? Nós começamos a falar, né, na aula passada das grandes navegações, né, que corresponde àquele período do século XV ao XVI em que portugueses e espanhóis, né, se lançaram nos grandes oceanos, que até então eram desconhecidos para eles, né, o que esperava além desses oceanos, né? Eles não sabiam que se tinha terras, se não tinha, né? Inclusive, a gente vai ver alguns dos medos que esses navegadores tinham, que era de, no fim do oceano, ter um grande abismo, né? Onde que os navios iriam cair. Então, né, tudo isso daí começou por conta de quê? Por conta de buscas por uma nova rota para chegar nas Índias, porque a principal rota, né, para chegar nas Índias estava sendo dominada pelos turcos otomanos, quando eles conquistam Constantinopla, e pelos mercadores de Gênova e Veneza, que monopolizavam ali o mar Mediterrâneo. Então, para que espanhóis, portugueses, né, eles conseguissem lucrar com os produtos ali comercializados, né, na Índia, eles teriam que descobrir uma nova rota, tá? E também buscar novas terras, né, para colonizar, para explorar. Isso fazia parte da política econômica mercantilista, que a gente já viu, né, dos grandes reinos. E por que a gente fala, né, que Portugal e Espanha foram os primeiros? Porque foram os primeiros, né, estados a se tornarem monarquias absolutistas, né? Um estado nacional ali organizado em torno do rei, com um aparelho burocrático, né, bem centralizado, bem organizado, e com o apoio, né, da burguesia. Né? Então aqui fala, né, por que Portugal foi o primeiro, a sua posição geográfica, né, já estava ali na beirada do Oceano Atlântico, uma burguesia aliada do rei, né, possuía conhecimentos técnicos. Não adianta nada boa vontade, né, se a gente não tem instrumentos, né? Não adianta nada eu ser um bom piloto se eu não tenho um carro bom, né? Então eles tinham esses conhecimentos devido a essa escola de Sagres, né? De Sagres. Os conhecimentos técnicos aqui, muitos deles adquiridos pelo contato com os árabes, né, que viveram ali muitos anos na Península Ibérica, e a criação da caravela, né, uma embarcação
grande, veloz, né, que conseguia comportar, né, uma tripulação maior, com capacidade para transportar mercadorias, né, grandes quantidades de mercadorias. Então, tudo isso daí facilitava o lucro. Tá? Por isso que o caminho terrestre era impossível, tá? Totalmente inviável. Bom, aí nós mostramos um pouquinho, né, dos instrumentos de navegação. Falamos aqui da conquista de Ceuta. Aí paramos aqui nos motivos. Tá? Eu já tinha comentado com vocês que um dos principais motivos era buscar uma nova rota marítima para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. Tá? Constantinopla, hoje, é a cidade de Istambul, que fica lá na Turquia. Tá? É a capital da Turquia. E ela é um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Por isso que ela é um ponto muito importante, né, para esse comércio entre, né, o Ocidente e o Oriente. Quando os turcos, né, assumem, né, Constantinopla, eles passam a dificultar, né, esse comércio, porque os turcos são muçulmanos e o Ocidente é cristão. Né? Então tinha essa rivalidade aí também por conta das religiões. Oi, Ivelino. Oi. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui quem tá. Ah, tá. Oi, Maria. Bom, então vamos lá. Falando aqui dos motivos. Ah, tá. Olá. Ó, então nós temos aí alguns objetivos, né? Que faz parte lá daqueles objetivos. Além das buscas de especiarias e de novas terras, tá? Somou-se, isso vem depois um pouquinho, somou-se o fato de buscar novas minas de ouro e prata. Vocês lembram qual que é o nome da política mercantilista, né, que eles queriam acumular ouro e prata? Alguém lembra? Repete, por favor. É o metalismo? Isso, metalismo. Eu ia até repetir, mas já responderam certo aí. Dentro da política mercantilista... Responder. Mas aqui eu vi solo. Dentro da política mercantilista, nós tínhamos o metalismo, né, que media as condições, a riqueza de um reino com base na quantidade de ouro e prata que eles tinham. Então, eles também queriam buscar novas terras para adquirir mais recursos como esses. Tá? E queriam expandir a fé católica. Por que eles queriam essa expansão? Porque é sempre muito bom, né, uma religião com muitos fiéis. Isso torna ela muito forte, muito poderosa. Por que a Igreja Católica era tão poderosa na Europa? Porque só existia ela até esse momento. Então, ela mandava em tudo ali. Ela controlava a vida espiritual de todos os europeus. Independente... E como que foi surgindo as outras igrejas? Então, aí a gente vai estudar no outro momento, mas eu vou dar uma pitadinha aqui, né, para vocês entenderem essa expansão da fé católica, tá? Só um pouquinho. Então, olha só, a Igreja Católica, ela mandava ali, ó, tanto faz se você era português, se você era espanhol, se você era inglês, se você era francês, italiano, não importava. A Igreja Católica, ela estava presente em todos esses lugares, tá? Agora, a pergunta importante aí, né? Como que foi surgindo as outras igrejas? Nós vamos ver uma matéria específica para isso, mas, né, algumas pessoas já vinham ficando insatisfeitas com esse pensamento e esse comportamento da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica, ela era muito luxuosa, né? Então vivia na riqueza e, ao mesmo tempo, ela pregava a pobreza, né? Então ela dominava também o ensino. As missas eram rezadas em latim e somente os padres sabiam. Então as pessoas acreditavam naquilo que os padres falavam. E a igreja, ela começou a se tornar corrupta, né? Enganar os fiéis, porque ela não estava preocupada com a salvação da alma desses fiéis. Quando os padres falavam, né, que você iria conquistar o céu se você comprasse o seu perdão, né? Então eles vendiam o perdão.
Tá? Olha só que absurdo. Vendia pedacinho da cruz, né? Então, eles praticavam vários atos que não condizia com o que eles pregavam. Então, eles pregavam a humildade, a pobreza, a castidade. E, ao mesmo tempo, os membros da igreja não faziam nada disso. Então, vai surgir algumas pessoas que vão se revoltar contra isso. Tá? O principal representante desse movimento vai ser Martinho Lutero. E ele vai romper com a Igreja Católica. Tá? E vai receber o apoio de muitos burgueses, muitos príncipes ali burgueses. Por quê? A igreja ela condenava o lucro. E o que faz os burgueses serem ricos? O lucro. Né? Então, eles não estavam satisfeitos com esse pensamento da igreja. Por isso que o movimento que vai dar origem a novas igrejas vai se chamar movimento, né, da Reforma Protestante. Né? Eles vão reformar, ou seja, vão mudar algumas coisas, né, e protestar contra esses atos que a igreja vinha fazendo. Então, é nesse momento, né, do século XV, no século XVI e XV ali, que vai surgir novas igrejas. Por isso que a Igreja Católica ela também queria expandir a sua fé para outras pessoas em outras terras, porque ela perdeu muitos fiéis, né, com o surgimento dessas novas igrejas. Tá? Daqui foi só uma explicação assim, rapidinho, porque depois nós vamos ver um capítulo aprofundando esse conteúdo. Tá? Bom, então aqui são alguns objetivos. Vou passar, hein? Aqui, né, o desenho do nosso mapa, né? Então, aqui na ponta está a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. E para eles chegarem na Índia, atravessando aqui pela Turquia, ficaria praticamente impossível, né, por conta lá dos turcos otomanos. E passando aqui pelo Mar Mediterrâneo, também não dava certo, porque aqui nós temos a Itália, que controlava esse comércio aqui pelo Mar Mediterrâneo. Então, de que outra forma ficaria mais viável chegar na Índia? Os portugueses falaram que era contornando o continente africano, tá? Até chegar às Índias. O que de fato eles conseguiram após algumas viagens. Tá? Os espanhóis vão ter uma outra rota a seguir, mas a gente vê na hora que a gente estiver falando dos espanhóis. Então, assim, como conseguir uma nova rota para as Índias? Aqui, né, algumas rotas aqui que os... Sim. Oi? Essa coisa que eles estavam fazendo essa rota que eles estavam fazendo para evitar os turcos, eles demoravam quanto tempo essa nova rota que eles fizeram? Olha, mais ou menos aí uns 3 a 4 meses, tá? Era bastante tempo. Muito tempo, né? Isso. E não era, né, não foi a primeira viagem que eles fizeram que eles chegaram, não, tá? Ao longo, né, dos anos, os portugueses eles já vinham, né, tendo contato com uma parte aqui da África pelo litoral, né, pelas bordas do continente. E à medida que eles iam, né, tendo esse contato aqui com os africanos, eles iam construindo feitorias. Tá? As feitorias são entrepostos comerciais, né, que os europeus vão construir nas bordas aqui, tanto do continente africano quanto aqui no Brasil. Tá? Porque eles não vão adentrar no continente, não. Eles vão ficar só ali no litoral. Porque para eles era até muito perigoso, né, adentrar num continente desconhecido. Então, inicialmente, eles ficam só no litoral. Aqui tem algumas marcas, né, dos principais navegantes portugueses. Tá? Aqui de vermelho, nós temos o Bartolomeu Dias. Tá? Ele foi o primeiro a chegar aqui, ó, no sul da África. Aqui tem ainda, né, ainda existe, né, várias pedras, né, perto aqui do mar, e eles chamavam esse lugar de Cabo das Tormentas, porque se não fosse um navegante bem experiente, né, bateria os navios nessas pedras e o navio ou ele iria encalhar ou iria afundar. Né? Então, essa região aqui afundou muitos navios.
tá? Por isso que era chamado de Cabo das Tormentas. Bartolomeu Dias, após ter conseguido ultrapassar esse Cabo das Tormentas, né, descobrir que uma outra rota aqui, né, de contornar esse Cabo das Tormentas, ele batizou esse nome de Cabo da Boa Esperança, tá? Então, Cabo das Tormentas é o nome anterior a Bartolomeu Dias. Depois de Bartolomeu Dias é o Cabo da Boa Esperança. O primeiro a chegar nas Índias vai ser Vasco da Gama, tá? Não é o time não, tá? É o nome do português aqui. Então, Vasco da Gama, ele consegue chegar nas Índias, tá? E a expedição de Vasco da Gama retorna para Portugal com uma quantidade de produtos, né, que quando, né, eles conseguiram vender esses produtos, o lucro dava para financiar outras expedições 60 vezes. Então, olha quão valioso eram essas viagens. Por isso que, diante de tantos medos, tantas dificuldades, mesmo assim, eles se arriscavam a navegar nesses mares, porque o lucro era imenso. Então, compensava o risco, tá? E havia muitos riscos. E o terceiro a chegar nas Índias vai ser o Pedro Álvares Cabral, que no caminho, né, ele dá uma paradinha aqui no Brasil, né, em Porto Seguro, e depois segue o caminho para as Índias. Por enquanto tá ok, meninos? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então a solução, né, para encontrar a nova rota lá para as Índias era navegar pelo Oceano Atlântico. Mas existiam perigos a serem enfrentados. Essa é a parte que eu mais gosto, tá, pessoal? Desses perigos. Por quê? Hoje em dia a gente tem muito conhecimento, tá? Então a gente sabe que E eles meio que ignoravam esses perigos, né? Porque exatamente. eles assim. Exatamente. A gente tem que pensar como eles pensavam. Oi, Davi? É capaz de por exemplo, um animal marítimo, vamos supor, um tubarão, atacar um barco, pois, tipo, se sentiu ameaçado? Não. Dificilmente. A mesma coisa igual tem um filme aí que chama A Orca Assassina, né? Que é uma baleia que atacou. Eu já assisti esse filme. Isso daí é pouco provável. Tá? Entendi. É a baleia assassina. Oi, Igor? É a baleia assassina. Tem o Mega Tubarão aí também. Né? Também tem esse daí, eu vi no cinema. Nossa, eu vi em 3D, eu levei cada susto. Caraca. Mas era... Foi assistir a Vivo, Vitorzinho, nossos pais. A Bia cagou de medo. Mas era também pouco é o filme provável. em 3D, os tubarões vindo na sua frente, você acha o quê? Tinha uma doença que ficava nos navios? Tem uma doença. Aí a gente vai falar que delas aqui, ó, que são esses medos, tá? Tá. Então vamos lá. A gente tem que pensar... Oi? Galera, Pô, que monstro pra eles terem medo, meu Deus, olha o tamanho do bicho, tio. Mas isso daqui a gente tem que pensar com a mente deles. Desde a Grécia Antiga, presta atenção, desde a Grécia Antiga, que já vinha... Né, isso foi meio inventado, porque, tipo assim, o bicho não é desse tamanho, é tipo a mente dele. Não, mas então, da mesma forma que chegou pra gente mitos como dragões, né, que dragões nunca existiram, e como que a gente representa um dragão, né? Um bicho enorme que cospe fogo. Então, de onde que surgiu essa ideia de um dragão? A gente nem sabe se isso, a ideia de um ciclope, a ideia de uma hidra, né? Aquele bicho lá que parece um dinossauro com várias cabeças. Então, tudo isso é coisas que foram imaginadas, né, por pessoas há muito, muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga ou até antes, né, esses mitos, e que foram perpetuando, né? O mito do monstro do Lago Ness, né, que tem lá esse mito lá na Escócia. Então, tudo isso, né, contribuiu para... Eu vi um filme com esse mito do Lago Ness.
Eles ainda acreditam nesse mito? Que acredita, né? Inclusive tem muitas pessoas que vão de turistar nesse lago aí na espera de encontrar esse monstro aí. Nossa, eu fui nesse lago Olha só, o mito do pé grande. Pessoal, a Hidra existe? O quê? Os mitos? A Hidra. A Hidra? Não, a Hidra. Não, a Hidra nunca existiu, na verdade. Né? São mitos. Então, da mesma forma que os navegantes aqui, os marinheiros, eles acreditavam que existiam serpentes marinhas, que existiam krakens, né, que iria afundar os navios, né? Chegou pra gente aí esses outros mitos que eu comentei com vocês. Mas não, existe algum ser vivo com mais de uma cabeça? Tem a cobra de 2 cabeças. É cobra de 3 cabeças, de 2 cabeças, oxe. Tem ser humano com Mas mais de na uma cabeça? internet que era. Tem. Tem aquele ser humano que nasce grudado, sabe? Isso. Então, mas normalmente, Beto, Gêmeos siameses? só. Não é Nasce assim, duas gêmeos pessoas. siameses. Porque... Mas que tá grudado um no outro, que falaram aí. Sim. Né? Em alguns casos existia. Inclusive nos Estados Unidos, teve num seriado aí que chama American Horror Story, né? Aí mostrou, tinha um circo chamado Circo dos Horrores, né? Que pegava todas as pessoas que eram tidas como estranhas, né? E elas se apresentavam. Pessoas feias, né? Assim, que Horrível. foge do nosso padrão comum, né? Mas a questão de estética aí varia de uma pessoa para outra. Mas que foge do padrão Alguns comum, filmes como usam essas isso gêmeas como- que tinham 2 cabeças. E as 2 cabeças conversavam, né? As 2 cabeças pensavam. Sim. Eu tava Alguns filmes usam esse filme de horrores como base de filme de terror. Sim, Eu tava muitos... vendo uma série que eles tiveram que separar 2 gêmeas. Aí elas, tipo, uma pensava, tipo, em comer, a outra, tipo, pensava junto com ela, sabe? Ela sabia o que a outra estava pensando. Porque elas dividiam o cérebro e não o corpo. Só o Entendi. cérebro. É. Ô, tia, no seriado The Good Doctor passou gêmeas siameses. Tiveram que cortar as 2 para separar. Geralmente Ela é falava muito que raro, tá? É muito raro isso, tanto acontecer quanto sobreviver. Geralmente, quando acontece, né, quando nasce, os pais têm que optar por uma, né, e separar o outro, porque as chances de sobreviver são mínimas, tá? Isso é o que acontece mais ou menos. Mas vamos voltar aqui para a aula um pouquinho aqui, ó. Oi. Tá me escutando? É que teve uma vez que eu tava vendo um negócio na internet, eu achei que era um cara que ele nasceu com tipo uma mini cabeça atrás dele, era uma cabeça bem pequena, era uma cabeça, era tipo uma cara no meio dele atrás. E aí essa cara falava, mas ela ria, chorava do nada assim à noite. E aí o cara ele se suicidou depois que ele não aguentava mais aquela pessoa atrás dele. Mas não sei se é verdade, né? E nesse caso aí eu também não sei se né, ou se foi, né, às vezes de algum filme, de alguma coisa assim criada. Aí realmente eu não sei. Mas que deve ser uma coisa muito sinistra, muito estranha, né? Deve ser, né? Então, olha só. Imagina você morar com uma pessoa dessa, cruz credo. Né? Nossa Senhora. Você escuta um choro, um riso, a pessoa tá dormindo, você escuta isso. Aí, caraca, você morre do coração. Ó, então, os perigos imaginários, aquilo que estava na cabeça deles, por eles desconhecerem, tá? É claro que depois que eles, né, vamos supor, chega aqui no Brasil, né, chega aqui na América, eles falam assim, olha, acabou, né, não tem medo mais de abismo, né? Porque um dos medos que eles tinham era achar que a Terra era quadrada, né? Como ainda tem algumas pessoas que acham, tá? Vou falar pessoas, mas, né, infelizmente no século 21, 2020, achar que a Terra é quadrada, né? Eu acho que Pode chamar com de toda idiotas. comprovação que a Terra é redonda, mas eu vou chamar de pessoas ainda. anormal, mas redonda, é tipo bem estranho uma pessoa acreditar que a Terra é quadrada. Pois A gente é. fez até um trabalho de religião Muito estranho. que comprova que a Terra não é plana. Pois é. Olha só. Então, como, né, então eles achavam que a Terra é quadrada,
e eles não conseguiam, eles olhavam para o oceano. Se vocês chegam na praia, né, vocês olham lá para o oceano, vocês não conseguem ver o que tem lá atrás, né? Ele some de vista. Então, eles chegavam lá nas praias, falavam assim, o que tem além desse oceano? Vai ter um grande abismo, porque a Terra é quadrada, então na hora que o navio chegar aqui, vai cair, né? Vai nos consumir. Eu que não vou nessa viagem aí, né? Vou correr o risco de morrer, né? Então, esse era um dos medos que impunha dificuldades para esses navegadores. Outros medos, né? Eles achavam que a parte ali da linha do Equador, né, por ser a parte ali mais quente, né, do nosso planeta, né, as áreas na linha do Equador, eles achavam que as águas ferviam, né, e que ele iria acabar incendiando os navios. E monstros marinhos, tá? Isso daqui era o que mais acontecia. Vocês digitam aí, sim, mapas marítimos do século XV, XIV, vai aparecer vários mapas, né, com monstros marinhos, tá? Com diversos tipos, não só como uma espécie de serpente, mas como krakens, como seres exóticos, porque eles não conheciam, não tinha esse desconhecido, tá? Então isso daqui é um dos fatos que eles tiveram que superar essas dificuldades. Oi, quem professor, aí quando ele está viajando lá, né, na navegação, aí ele está lá no mar, lá de boa, aí chega uma anaconda desse tamanho aí. Nossa Senhora. Teria que ter muito medo, né? Que anaconda existe. O José ia me perguntar alguma coisa? Ô tio, eu tenho no meu globo terrestre, tem. Aparece de vez em quando uma serpente. Depois a gente mostra. Depois você mostra. Mas é muito comum, tá, gente? Muito comum mesmo. Porque isso não é só o fato dos portugueses, dos espanhóis, não. Essas lendas, né, esses mitos estavam espalhados ali na Europa inteira. Vinha desde a antiguidade. Tá? Porque é o desconhecido. Todo mundo tem medo do desconhecido, gente. Tá? Todo mundo tem. Se você não, o desconhecido ele causa esse medo. Imagina uma casa, né? Você passa em frente a uma casa, aí sempre lá tá tendo, sei lá, uns grunhidos, uns gritos. Você não sabe o que tá passando lá dentro. Você vai imaginar. Ai, será que tá matando gente lá? Ai, o que será que eles estão fazendo lá dentro? E fica aquela coisa na sua mente ali, ó, criando caraminholas, né? Aí vamos supor que chega lá dentro, lá tem uma quadra de tênis que o pessoal tá batendo lá, aí você, olha só, era só um jogo de tênis e você imaginando que tava matando gente lá dentro. Entendeu? É porque eles não conheciam esses oceanos, então eles ficavam imaginando várias coisas, né? Porque realmente você olhar para o oceano dá muito medo. Agora, quais são os períodos... Oi. Aqui, mas esses navegadores, eles, assim, chegava uma hora, as rotas dele, tinha esse abismo, assim, aí eles iam? Não. Aí eles descobriam que não tinha nada de abismo. Ah, tá. Né? Tipo assim, vamos ir até o fim, então, né? A gente tem que ir. Aí chegava no fim, encontrava uma terra e nada de abismo. Passou. Então, é mentira, então. Então, isso daqui possibilitou um maior conhecimento. Após essas grandes navegações, a gente vê uma mudança nos mapas, né? Aí a gente vê o desenho da África inteiro, né? A gente vê o continente americano passando a estar presente nesses mapas, que antes não estava porque eles não sabiam da existência deles, né? Então, vai havendo um conhecimento maior, tá? Agora, nós tínhamos perigos reais. Oi? Cortou tudo pra mim. Cortou? Esse vídeo aqui eu vou postar ele porque tá interessante. A discussão aqui foi boa. Ó, então nós tínhamos os perigos reais, tá? Que é aqueles que eles realmente tinham que enfrentar no dia a dia. Professor, né? O net tinha caído, mas já voltou. Não, beleza, Beatriz. Essa partezinha que você perdeu aqui, depois você revê lá no YouTube. Eu vou postar o vídeo também. Então, olha só. Ventos desfavoráveis. Olha só, essas embarcações, as caravelas, elas não eram movidas a remo,
tá? Então, elas contavam com os ventos. Então, imagina que você está no meio do oceano e não venta. Você vai ficar parado ali, ó, dias e dias esperando um vento para movimentar o seu navio. E quanto mais dias você passa no oceano, mais as chances do seu alimento acabar, da água acabar, né, das pessoas morrerem ali por doenças, por fome. Então, os ventos desfavoráveis eram um dos piores, né, uma das piores tragédias que podia acontecer com os navegadores nesse momento, tá? Da mesma forma que uma ameaça de encalhe. Eu achei que os ventos desfavoráveis eram ventos fortes. Poderia ser também ventos fortes como as tempestades. Também é um desfavorável, né? Porque as tempestades, né, movimentavam todo o oceano, igual nessa imagem aqui, né? E acabava afundando os navios. Então, também é um outro ponto também, tá? Então, tanto você ficar parado no meio do oceano por falta de vento, quanto também ter tempestades, né? Ventos ali muito fortes que vão naufragar o seu navio, tá? Professor, o que é encalhe? Encalhe é ficar parado, travado, né? Então o navio vai e encalhe ali num banco de areia ou numas pedras, igual lá no Cabo das Tormentas, né? Que muitos navios encalhavam nas pedras. Então, assim, aí imagina você também no meio do oceano, aí vamos supor que tem algumas pedras lá numa parte mais rasa ali, sei lá, e o navio fica... Ou até mesmo afundar de ponta também serve, não serve? Também, né? Igual aconteceu lá com o Titanic, né? Olha só, doenças desconhecidas. Eu acho que foi a Aissa que tinha comentado, né? Das doenças. Depois eu vou passar esse nome para vocês que no livro não tem. Se eu não me engano, não tem, pelo que eu olhei. Escorbuto, tá? Essa era a doença que mais ameaçava e matava os marinheiros, tá? Escorbuto. Por quê? Doença, tio? Oi? O que era essa doença? Então, né, essa doença... Qual que é o nome? Escorbuto. Escorbuto. Calma aí, como é que é o nome? E-S-C-O-R-B-U-T-O. Escorbuto. Olha só, essa doença ela é provocada pela falta de vitamina C no organismo. Então, ela causa um sangramento, né, nas gengivas que não para de sangrar por conta dessa falta de vitamina C. Tá? A vitamina C ela ajuda na cicatrização, né, das feridas. Então, pela falta da vitamina C, muitos marinheiros, né, sangravam ali pelas gengivas e tudo mais, até morrer. Oi? Será que eu tô com falta de vitamina C? Porque quando eu vou passar fio dental, tem um dente só que sai sangue. Um dente. Ah, não, isso daí não preocupa, não. Também acontece, sim, porque as gengivas é muito Tio, sensível, mas na verdade. Dente, sabe? É muito estranho. Não, no caso deles é algo bem sinistro mesmo, tá? Alguns dentes chegam a cair, é bem terrível mesmo. E por que isso acontecia? Imagina, né, 3 meses de viagem, que era mais ou menos o que, né, durava uma viagem que funcionava certo, né, sem nenhum desses perigos aqui, de um continente para o outro. 3 meses de viagem. Aí eles abasteciam os navios, né, com frutas, legumes, né, cereais, biscoitos, bolachas, né, bacalhau, enfim, abastecia tudo. Só que, passado uma semana, as frutas e as verduras já tinham acabado. Se eles não tivessem consumido, tinha estragado. Né? Porque nenhuma fruta e verdura vai durar ali mais do que uma semana e meia. Então, imagina passar 2 meses e meio, né, com uma alimentação precária, a base ali de bolacha e água praticamente. Tá? Então, isso provocava essas doenças por falta de nutrição, né, desses marinheiros. Tá? Povos e lugares estranhos. Né? Olha só, eles queriam achar novas terras, mas achar novas pessoas não estava muito aí na onda deles, não. Por quê? É meio desconfortável, né? Você chegar no lugar e encontrar um povo sem você saber quem que são esses povos. Será que são violentos? Será que não? Tanto é que muitos
europeus tinham, né, uma visão preconceituosa dos povos indígenas aqui, né? Claro que tinha alguns povos canibais, né? Mas que fazia parte da cultura deles. Eles não saíam comendo gente ali à toa, não, tá? Fazia uma parte ali. Mas aí tratava, né, esses povos como selvagens, né, como se fossem animais ali, né, soltos na natureza. Então isso daqui também dava um medo assim real nesses homens, tá? E a fome e a sede nos navios que vem aqui provocada por essas doenças, né? Sem contar que não tinha muito o que fazer, recursos, né? Se uma pessoa adoecia dentro do navio, não tinha muito o que fazer, não ia ter muito remédio, não ia ter como levar no hospital, não ia ter nada disso. Ô, professor, se tinha poucas comidas lá no navio, por que eles não pensaram em fazer um navio gigante que cabia muita coisa de comida e... Não, mas a questão não é muita coisa, não. Ô, Igor, imagina um negócio afundar. Olha o tanto de coisa que eles vão perder. Não, mas o negócio não é esse, não. Isso aí, ó, a comida estragava. O problema não era a quantidade de comida. Eles podiam encher, mas aí com uma verdura, uma fruta ali, com 1 semana e meia, 2 semanas no máximo, ela estraga. Então não ia adiantar nada também encher, lotar o navio, sendo que vai, né,